tranquilo. Eu vou estar como moderador aqui também comigo, a professora Ana Gláucia Beltrão e a Greta, né, acho que é isso, do Ampliando Horizonte. E o Sixu, isso mesmo, Greta, Sixu. E no TI, vamos estar com Alexandre Nicoletti. Tudo bem? Alexandre, você passa a vinheta, né, no horário de 18 às 5. Seria possível a senhora só dar falar quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo? Pode ser? Sim, eu vou fazer isso. Estou só apresentando os moderadores e mediadores, tá bom? Tá ótimo. Só para eu ter uma... Na sala, nós temos uns trabalhos aqui fantásticos. Só falando também que a socialização de práticas formativas, ela é um momento de culminância, né? Na nossa formação de 2022, é um momento onde os professores da rede municipal e convidados têm essa disposição de estar na apresentação avaliados e aprovados, tá bom? O nosso tema da formação de hoje, né, da socialização de práticas formativas de 2022, a temática, ela é para a 8ª socialização de práticas formativa, formação continuada na Amazônia, promovendo diálogos, produzindo saberes, possibilidades, em vistas de uma educação transformadora. Então, a nossa 8ª socialização de práticas formativas, ela está com essa temática, tá bom? Avançando mais um pouco, né, já fiz essa apresentação, nós temos alguns acordos, né, enquanto comunicadores, né, vocês que vão comunicar o trabalho, vocês terão 10 minutos, né, para essa comunicação, faltando 5, ela vai colocar 5 minutos para vocês, e quando tiver faltando apenas 2 minutos, um áudio vai abrir da Ana Gláucia avisando, tá bom? Fiquem muito tranquilos, é só uma forma da gente conseguir fazer a conclusão da apresentação de uma forma bem tranquila, tá bom? Com esse tempo. Nós temos 6 apresentações hoje na nossa sala, vou já falar dessas apresentações. Também está sendo solicitado que, assim, coloque o seu celular para cronometrar os 10 minutos, né, na forma silenciosa, para vibrar, e, assim, se acontecer alguma intercorrência, né, que pode ser cair a internet de alguém que esteja apresentando, não fique tranquilo, tá? Tente voltar para a sala, que assim que você retornar, a gente dá continuidade, tá bom? E nós vamos começar aqui pela lista de inscritos, né, numa ordem de apresentação também. Então, nessa fala que eu vou agora fazer de cada um que vai apresentar, fica nessa ordem a apresentação também, tá bom? Tudo tranquilo para todos aí? O primeiro aqui, que ainda vou falar, ainda não é para apresentar, nós temos, nessa sala 2, do dia 30/11, noturno, nós temos como o primeiro a apresentar, né, é o professor Zé Valdo Luiz Rodrigues de Souza. Ele apresenta o trabalho Paneiro Digital, desenvolvendo competências digitais, com discente do 2º segmento da educação de jovens e adulto, como resumo expandido, tá, na categoria de resumo expandido. Nós temos uma segunda apresentação, que também é do professor Zé Valdo. Oi, será que ela caiu? Aqui. Eu ainda estou aqui. Sou eu que caí? Acho que sim. Deu uma travada. Deu uma travada, né? Na segunda apresentação do professor Zé Valdo, ele vai falar sobre o letramento digital em múltiplos espaços de aprendizagem com alunos do primeiro segmento da EJA. Vocês estão me ouvindo bem?
Perfeitamente. Ah, ótimo. Perfeito. Então, Zé Valdo, você faz essa entrada com os 2 trabalhos, tá bom? E o terceiro trabalho é um resumo expandido, aí vai vir para fazer essa comunicação a professora Vanessa Suzan Vieira Figliolo, junto com 2 coautores, né, que é a Nazaré Margarida Viana Muniz, e o professor também Roberto Luiz Abitbol, tá bom? Essa terceira comunicação, e eles vão falar, olha que tema interessante, relações étnico-raciais e a educação, tá bom? Como quarta apresentação, relato de experiência, vai comunicar a professora, 2 professoras, né, a Marivânia Ribeiro da Silva e a professora Sonaia Pérez Barroso, tá bom? O título da apresentação delas, Meio Ambiente, eu cuido, você cuida, de mãos com sauim de coleira, tá bom? Essa é a quarta apresentação. A quinta apresentação, relato de experiência, volta o professor Zé Valdo, tá? Zé Valdo Luiz Rodrigues de Souza, junto com a coautora, a professora formadora Maria Olindina Andrade de Oliveira, tá bom? E o projeto que eles vão comunicar, né, é o projeto Oficinas de Tecnologias Digitais para Docentes do SEMEJA, Samuel Isaac Benchimol, tá? Relato de experiência, Liviane Azevedo Cativo, ela fica... Não, a Liviane não é mais da nossa sala. Então, vai encerrar no Zé Valdo Luiz Rodrigues de Souza, junto com a Maria Olindina, é a última apresentação. Tudo bem? Tudo bem, Joelma? Todos apresentados, listados, né? Então, vamos seguir. Aí eu peço para o TI, o professor Alexandre Nicoletti, soltar a vinheta, né, professor institucional? Sejam bem-vindos, colegas educadores, à 8ª Socialização de Práticas Formativas da DDPM CEMED Manaus. Esse evento foi pensado especialmente para você, com o tema Formação Continuada na Amazônia, promovendo diálogos, produzindo saberes e possibilidades em vista de uma educação transformadora. A 8ª Socialização de Práticas Formativas é um espaço para que os educadores divulguem as práticas pedagógicas que têm dado certo na realidade das escolas de Manaus, especialmente aquelas desenvolvidas como resultado do processo vivido na formação continuada da DDPM. Nesses 2 dias de socialização, teremos espaço para apreciar apresentações culturais, refletir sobre a formação continuada dos professores no contexto amazônico, por meio das conferências, vislumbrar novas possibilidades nas oficinas, conhecer as práticas dos educadores em salas temáticas pelo Google Meet e por exposição de vídeos disponíveis em playlist no site da socialização. Nossa programação está rica de possibilidades para ampliar sobre o nosso fazer pedagógico, que resultem na aprendizagem efetiva dos alunos da rede municipal de ensino de Manaus. Então, educadores, aproveitem o evento, participem, perguntem, interajam e façam da 8ª Socialização de Práticas Formativas da DDPM CEMED Manaus um sucesso. Começamos já já! Obrigada, Alexandre. Em seguida, a gente tem uma apresentação cultural, Alexandre. Aí é o Erlon, né, professor Erlon. Aqui a gente vai se comunicando pelo chat e a Gláucia está dizendo que está sem o áudio, né? Então, a gente vai precisar ajudar a Gláucia.
Maravilha, obrigada, professor Erlon. Essa foi a nossa apresentação cultural, né? Uma apresentação maravilhosa de um coral que vem trazendo muitas reflexões, né, do que fazemos, do que utilizamos, do que fazemos de cultura dentro das nossas escolas. Então, a música, a arte, eu acredito que seja um desses encaminhamentos que é muito importante dentro da escola. Por isso que aqui a gente também traz uma valorização, né, da apresentação cultural, as nossas crianças das nossas escolas públicas municipais na apresentação dessa cultura, tá bom? Falando aqui para uma comunicação também, é importante que quando estiver no chat o link da frequência, importante preencher e enviar, porque ele tem 4 finalidades, tá bom? Ela tem a finalidade de avaliar o evento, vocês podem avaliar o evento, frequência da participação de vocês, a certificação de vocês, que é pela Universidade do Estado do Amazonas, e também serve para participação ao final de um sorteio, tá bom? Então, não esqueçam de fazer o preenchimento do formulário da frequência da avaliação. Então, vamos, né? Sejam todos bem-vindos, nós estamos com 20 colegas dentro da sala, então, sejam todos bem-vindos. De uma forma muito tranquila, o professor Zévaldo inicia, né, professor, com o trabalho sobre o pandeiro. Oi, Zévaldo. Professora Ana, é o Alexandre. Só para passar o vídeo rapidinho dos patrocinadores. Pode passar, pode passar. Quem libera é o Erlon ou o Alexandre. Ok, Erlon, tudo bem? Então, esse foi o nosso vídeo, né, dos colegas, dos patrocinadores do evento. Importante divulgar aqui. E dizer também da importância do preenchimento da lista de frequência pelo sorteio, né, ele é todo online, então, conforme vocês forem, ao final, preenchendo a lista de frequência e avaliação, vai entrando numa planilha, e aí nós vamos, de uma certa forma, fazendo o sorteio online, tá bom?
Então, pronto, professor Zé Valdo, o nosso colega, que é o primeiro comunicador, ele vai falar sobre o Paneiro Digital, né, professor? É um nome bem regional, o Paneiro, desenvolvendo competências digitais com discente do segundo segmento da educação de jovens e adultos. O professor Zé Valdo, ele é da DDZ Norte, né, professor? Então, esse momento é seu, fique tranquilo, 10 minutos, e aí a Greta vai comunicando, tá bom, esse tempo. Bem-vindo, Zé Valdo. Boa noite a todos. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ótimo. Obrigado a todos pela presença aqui nesse momento. A gente vai falar um pouquinho aqui deste projeto que a gente realizou com os alunos da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Sara Barroso Cordeiro, aqui na DDZ Norte. O Paneiro Digital é um projeto que foi desenvolvido a partir dos interesses do aluno. Pode passar, Alexandre, por favor. Alexandre? Foi um projeto desenvolvido a partir dos anseios dos alunos. Então, no meio do ano, a professora Vivian, professora pedagoga da escola, ela me chamou pedindo para que a gente pudesse realizar alguns projetos para os alunos. E, nesse momento, eu convidei os alunos de cada escola, de cada segmento, de cada sala, e fui conversando com eles o que eles gostariam de trabalhar. Qual é o projeto que eles gostariam de desenvolver em sala. E aí, o que aconteceu? Justamente devido ao fato dos alunos do segundo segmento da educação de jovens e adultos, neste ano específico, não ter a disciplina de informática, como tinha nos anos anteriores, eles sentiram uma falta muito grande e solicitaram, nas nossas discussões, que essa temática fosse a temática do projeto. Então, esse projeto foi desenvolvido com os alunos do segundo segmento, quarta e quinta fase, da Escola Sara Barroso. Pode passar, Alexandre. Bem, o objetivo, então, foi articular esse desenvolvimento de competências digitais dos alunos, porque eles sentiam falta e não tinham muitas habilidades. Quando eu coloquei eles para fazer algumas atividades envolvendo recursos como Word, PowerPoint, Excel, e eles não sabiam como manejar essas ferramentas que são básicas, e que muitas das vezes a gente tem um costume de dizer que eles são nativos digitais, conseguem articular facilmente com as mídias. Todavia, quando a gente coloca eles à prova, essa não é a realidade de muitos estudantes, principalmente quando eles vão mexer no computador. No celular é uma coisa, no computador é outra dinâmica. Então, a gente precisava conversar com eles e mostrar para eles qual o caminho que eles poderiam seguir para poder eles conseguirem desenvolver essas atividades no computador, principalmente. Então, a gente fez essa conversa com eles inicial. A gente teve aí, justamente como justificativo, o fato deles não terem essa disciplina, e aí a gente precisou articular junto com a pedagogia da escola um momento para que a gente pudesse atuar com esses alunos. Esse momento, então, foi colocado 30 minutos antes de começar as aulas, justamente para poder a gente ter esse envolvimento deles nas aulas com informática básica. Pode passar. E é fato, os nossos alunos, eles sabem que a informática ela é importante, principalmente agora, no mercado de trabalho aí que exige muito dos alunos que eles tenham informática básica, e a retirada da disciplina de informática do currículo da educação de jovens e adultos pode ter sido um impacto muito grande e eles sentem essa falta. Então, o que a gente viveu nesse momento? A gente teve 2 momentos, tanto com os alunos do primeiro segmento,
mais focada em eles aprenderem o mexer no teclado, conhecer algumas ferramentas básicas, mas muito mais focado na questão do letramento, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, junto com a professora Simone, no próximo projeto aí que a gente vai apresentar. E aqui o foco deste momento aqui foi justamente os alunos do segundo segmento. Então, eu não tinha como atuar com todos os alunos do segundo segmento. São 5 salas aqui no Sara Barroso, cada sala tem aproximadamente uma média de 20 alunos, e eu não tinha tempo para poder atuar com todos esses alunos. Infelizmente, a disciplina não existia e as demais disciplinas já estavam com seus tempos preenchidos. Então, a gente articulou para que, e esse é um dos motivos do nome do projeto ser Paneiro Digital, porque foi uma costura envolvendo diversos outros atores. A Kelly, que é a assessora do Desenorte, a professora Vivian, que articulou esse momento junto com os professores. Em alguns momentos, os alunos puderam ficar junto comigo, em outros mais, mesmo sendo aula de outras disciplinas. A gestora da escola. Então, cada um teve uma participação efetiva para que 20 alunos do segundo segmento pudessem estar realizando aulas de informática básica junto comigo no CTE. Lá eles aprenderam um pouco sobre editores de texto, planilhas e apresentações de slides, porque eles não sabiam mexer e se aprofundar nesses tipos de aplicativos que são essenciais para o mercado de trabalho, assim como também eles se envolveram no projeto de programação com Scratch e robótica básica, e esse projeto, inclusive, foi apresentado na Feira de Ciências da DDZ Norte, e tirou em primeiro lugar, e também na Expo Criarte. A gente também apresentou, esses alunos apresentaram lá, e a gente ficou em terceiro lugar na nossa apresentação. Pode passar, Alexandre. Então, a gente, reservando esses momentos, a gente fez uma sondagem com os nossos alunos para saber o que eles sabiam, quais eram as habilidades que eles já conheciam, e a partir dessa sondagem a gente começou a avançar em atividades no próprio CTE. Certamente, a gente sabe que, infelizmente, o tempo era muito curto, 30 minutinhos, a gente conseguiu fazer isso em cada semana, 3 vezes por semana, o que dá em torno de 1h30, mas só o tempo de você ligar a máquina, entrar no aplicativo e tudo mais, acabava tirando aí uns 10 minutos de cada dia desse. Então, eu digo para vocês que foi um projeto inicial, um projeto que a gente conseguiu fazer com que eles adquirissem algumas habilidades e despertasse o conhecimento que eles precisam ter, esse conhecimento necessário da informática para poder seguir no mercado de trabalho. Então, foi mais uma experiência que permitiu que estes alunos entendessem um pouco sobre algumas ferramentas, e aí a gente não aprofundou fazendo, por exemplo, atividades de aula intermediária e avançada, porque o nosso tempo foi curto, a gente começou no meio do ano, mas a gente conseguiu fazer, pelo menos, a informática básica para estes alunos, além de trabalhar com eles a robótica e o Scratch. Pode passar, Alexandre. Criamos um site, esse site está nesse link aí, depois eu posso passar aqui para vocês na mensagem. Esse site permitiu que vocês possam estar visualizando um pouco das fotos do que eles produziram, das atividades que eles realizaram conosco lá no CTE. Nossas atividades partiram, como aqui esse encontro de socialização, nossas atividades partiram do projeto Procurumim. Pode passar o resultado. Partiram do projeto Procurumim também. Então, foi uma forma de unir o que eu estava aprendendo na formação do Procurumim, junto com esses alunos. Então, além do que eles queriam, que era informática básica, a gente acabou avançando também na questão da robótica e da programação.
E eles gostaram muito, se envolveram, participaram e fizeram questão de fazer os seus projetos envolvendo programação e robótica, o que foi muito bacana para eles nesse momento. Pode passar. Acho que aqui algumas fotos, só para encerrar aqui o nosso momento, eles trabalhando aí com o Scratch, com a robótica, prestando atenção em algumas aulas. Pode passar, acho que encerra aqui. Então, como considerações finais, eu deixo aqui esse momento de reflexão, eu acho que é muito importante, a informática básica na educação de jovens e adultos. Então, chamo aqui todos nós professores para entender que esses alunos, eles querem e sabem o quanto é importante nos momentos, na nossa vivência atual, eles conhecerem um pouco sobre informática básica para poder eles conseguirem o emprego que tanto a gente sabe que todos nós buscamos para sobreviver. Então é isso. Acho que encerrou, né? 10 minutinhos cravados aí nossa referência e fechamos. Maravilha, professor. Obrigada. Olha, professor. Perfeito. Olha a responsabilidade, né, professor? O senhor, dentro da sala, identifica essa necessidade de desenvolver competências e habilidade na questão digital, né? Um trabalho premiado na Feira de Ciências, nós estávamos lá, questão da robótica, e, ao mesmo tempo, o senhor visualiza que é uma necessidade para que eles se mantenham ou para que eles consigam se inserir no mercado de trabalho. É uma necessidade da educação de jovens e adultos, sim, né, professor? Talvez oportunidade dentro do mercado de trabalho mesmo para eles, essa necessidade da informática básica. Isso cria um site, com certeza eles também criaram essa habilidade de criar o site, e aí o senhor cria um movimento dentro da escola, não só na sala de aula, né, por causa do paneiro, que é uma costura, isso envolve as salas, e aí traz a questão da valiosidade do projeto Curumim, que é a formação continuada que acontece na questão do processo das informáticas, das habilidades, da questão da cultura digital, né, professor, da BNCC. Obrigada, professor, não saia, fique na sua cadeirinha aí, tome uma água, porque aí o senhor já é o nosso próximo, Zé Valdo e professora Simone, né, com o próximo trabalho, letramento digital, desenvolvendo a cultura da leitura e da escrita em múltiplos espaços de aprendizagem com alunos do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Dessa vez eu vou deixar a professora Simone falar um pouquinho mais. Vamos lá, Simone, Miranda. Boa noite. Sou a professora Simone, parceira do professor Zé Valdo, né, da Escola Municipal Sara Barroso Cordeiro, e trabalhamos lá com a primeira fase, né, alfabetização. O nosso projeto tem esse tema, né, letramento digital, desenvolvendo a cultura da leitura e da escrita em múltiplos espaços de aprendizagem com os alunos do primeiro segmento. E nós também percebemos a necessidade de recrutar alguns alunos da quarta e quinta fase que ainda não haviam sido alfabetizados, né? Pode passar o slide, por favor? Então, o nosso objetivo no projeto é justamente desenvolver a leitura e a escrita, porque foi nos exposto pelos próprios alunos que seria a prioridade deles nesse momento, né? Aprender a ler, aprender a escrever, e nós, em parceria, eu junto com o professor Zé Valdo, trabalhamos juntos nesse projeto, né? Ele trabalhando a parte tecnológica, digital, no CTE com os alunos, né? Onde ele levava os alunos até o CTE, para ter esse contato justamente nas aulas de informática, utilizando o computador, os tablets, toda essa tecnologia aí que nos é oferecida, e de forma analógica eu, né, trabalhando em sala de aula com os recursos, vamos dizer, analógicos, né, com o livro didático, idas à biblioteca, também utilizando letras de música, que é uma coisa que eles gostam muito e fazem parte do seu dia a dia, né? Eles também, assim, têm, de certa forma, contato com o celular, e
isso já até que ajudou um pouco na parte tecnológica, mas como o professor já citou, não é a mesma coisa o celular e o computador, né? E lá, então, no CTE, ele trabalhava os jogos, né? Você pode falar um pouquinho, professor, sobre os jogos, por favor? Sim, mas bora aqui só fechar aqui esse slide, a gente tem aqui como justificativa, eu vou reforçar o que a professora Simone já colocou, né, que foi justamente um desejo, não só a gente já identificou isso que eles não sabiam ler, mas eles, na nossa conversa com eles manifestaram isso. Professor, eu não quero projeto de nada, de nenhuma outra coisa, não. A gente foi unanimidade deles, assim, eu quero aprender a ler. Então, eu quero aprender a ler e escrever. Essa foi uma manifestação que eu faço questão de ressaltar, porque a gente fez na educação de jovens e adultos, a gente entende que não é o desejo do professor em querer passar determinado conteúdo. Nós precisamos também refletir o desejo e a necessidade deste aluno. Então, a gente conversa com os alunos e essa conversa que fez com que eles surgissem dessa necessidade. Eles falaram isso, nós queremos aprender a ler e escrever. Não importa se vai ser em sala, se vai ser no CTE, a gente quer aprender a ler e escrever. Isso daí foi muito bacana. Um outro ponto que é interessante é que, diferente do segundo segmento do projeto anterior, que eu não tinha esse tempo, no primeiro segmento a gente consegue articular junto com a pedagogia, e aí a gente consegue ter um horário semanal. Então, desde o início do ano a gente vem com esse horário semanal junto com eles, a gente só ampliou isso a partir do momento que o projeto surgiu. Pode passar o slide. Então, nosso público-alvo será os alunos da primeira fase, primeiro segmento, principalmente, da Escola Municipal Sara Barroso. Pode passar. Bem, como a professora Simone já colocou, ela tem esse momento de vivências com os alunos na biblioteca da escola, em jogos de alfabetização e outras coisas mais, e comigo lá no CTE, foi muito assim, as atividades envolvendo jogos do letramento digital. Então, eu tinha que estar prestando atenção cada aluno, porque eles estavam ainda reconhecendo a letra. Alguns deles ainda nem sabiam quais eram as letras em letra de forma aqui do teclado. E aí eu tinha que estar o tempo todo olhando, mostrando para eles, olha, essa daqui é o H, essa é a I. Eu ficava assim do lado deles o tempo todo para que eles pudessem aprender a conhecer o teclado. Então, o primeiro momento foi o conhecimento do teclado, e como ele digitando, aparecia na tela. Muitos não sabiam dessas teclas especiais, não é só no computador digitar nas letras, mas também digitar e conhecer as teclas especiais, que é botar maiúscula e minúscula, letras, os códigos, os sinais, os símbolos todinhos. Então, isso tudo influencia diretamente na forma como ele escreve. Então, isso daí foi uma das observações que eu fiz junto com a professora no CTE. Pode passar, eu acho que a professora segue aí agora. Isso mesmo. Essa parceria ela foi muito importante porque nós trabalhamos em sala de aula com alguns textos, né? E o professor, no CTE, fazer com que os alunos digitassem o texto, justamente dando todas as orientações necessárias que eles precisavam, para que eles perdessem até esse medo, né? De estar ali em contato, de estar digitando, de estar tendo mesmo um contato com esse mundo digital que para eles, para alguns, era muito distante, né? Não é a realidade deles. Então, essa ação ela foi desenvolvida não só no CTE, como também com idas à biblioteca, né? Para eles terem contato também com os livros físicos, com os jogos, né? Onde eles poderiam manusear, feito todo esse trabalho em conjunto também no CTE. Pode passar o slide, por favor. Ao final, o nosso resultado foi satisfatório, sim, porque nós percebemos um maior interesse pelas aulas, né, por todas as aulas, tanto lá no CTE quanto na própria sala de aula.
eles demonstravam esse interesse já nas aulas. Quando a gente trabalhava com músicas também, eles gostam muito de trabalhar com música, como foi até falado no início, né? Nós já iniciamos aqui o nosso encontro com uma música, e isso faz parte do cotidiano deles, então nós trazemos isso para mais perto, para que eles possam ter contato com todos os meios, com todos os ambientes escolares, sejam oportunidade para que esses alunos estejam aprendendo, né? Não só focar ali dentro da sala de aula, com o livrinho, mas para que eles tenham a escola como um ambiente propício, né? Inclusive, aí o professor está compartilhando a Drive-Teca, né, que ele elaborou, que são vários livros digitais, onde esses alunos, através de links, de QR Code, eles podem ter acesso a vários livros, né? Muito interessante também essa parte do projeto, né? E o nosso maior aprendizado é que nós iniciamos o projeto esse ano, mas ele não finaliza por aqui. Ainda vai se estender, né, ao longo dos próximos anos, para que esses alunos continuem tendo esse letramento digital, essa cultura da leitura e da escrita através dos recursos digitais e também, lógico, né, dos recursos analógicos com a professora em sala de aula, mas essa parceria vai continuar, né, porque nós sabemos que a alfabetização ela é um processo, ela não se dá ali somente na primeira fase, eles vão seguir pela segunda, pela terceira, e isso também vai incentivá-los a continuar, porque como a gente sabe, a EJA, ela tem um índice muito grande de desistência, e muitas vezes é por falta desses recursos, né, que os alunos não têm no seu cotidiano escolar, e a gente oferecendo essa oportunidade a eles, eles já demonstram maior interesse, eles não querem desistir, eles querem continuar. Pode ir para as considerações, por gentileza. Porque, como nós sabemos, né, o ato de alfabetizar e letrar não se resume somente à nossa vontade, mas sim às necessidades dos alunos, aos recursos, tudo, os espaços que nós criamos para que esses alunos, eles tenham realmente, né, essa força de vontade, e de estar, porque a gente sabe que a realidade deles e o cotidiano não é fácil para eles estarem lá na escola todos os dias, né? Mas a gente oferecendo essas oportunidades, com certeza nós iremos continuar o projeto e fazer com que os nossos alunos persistam ali e terminem os seus estudos com êxito. Obrigada a todos e uma ótima noite. Parabéns, professora Simone, professor Zé Valdo. Eu aqui ouvindo, e os colegas também da sala, temos 20 colegas na sala, vocês estão percebendo a paixão desses professores pela educação de jovens e adultos, né? Quando eles trazem questões conceituais como alfabetizar, letrar, o letramento digital, alfabetização digital, e eles falam do cotidiano, da rotina desses estudantes da educação de jovens e adultos. E na fala de vocês, Simone e Zé Valdo, a gente vê a paixão, né? A paixão pela escola, uma escola inovadora, uma escola que traz situações de estímulo para que esse aluno esteja, né, todos os dias presente numa atividade. Então, é isso que a gente percebe no trabalho de vocês e na fala. Então, assim, parabenizar, tá, professor Zé Valdo, professora Simone, por essa paixão que vocês têm, por essa motivação de tentar, de uma certa forma, transformar as nossas escolas públicas municipais em um espaço de aprendizagem significativas, né, que o professor Zé Valdo aqui traz, com várias criações, e a professora Simone. Então, parabéns, professor Zé Valdo, professora Simone. Tudo bem? Então, Obrigado. Vamos para o próximo, nossa terceira apresentação. Depois dessa belíssima fala do professor Zé Valdo e da professora Simone, nós vamos com a terceira apresentação com a professora Vanessa Suzane Pinheiro Figliolo, né? A Vanessa, mas a Nazaré Margarida Muniz e o professor Roberto Luiz Abitbol Porto, ele traz uma discussão aí das relações étnico-raciais e educação, né? Eu fiz uma leitura no trabalho, achei bem interessante, e aí vamos, né, professora Vanessa, sua fala, fique à vontade. Obrigada, professora Ana Lúcia.
Então, boa noite a todos. Como a professora Ana Lúcia falou, eu sou a professora Vanessa Figliolo. Esse é um projeto ainda em fase de projeto, realmente, né? Ele foi escrito por mim e pela Nazaré Margarida, que são assessoras de interdisciplinaridade da DDZ Centro-Sul, e também pelo Roberto, né, que é aí do Grupo Colaborativo da Diversidade da DDPM. Eu quero iniciar, pode passar, por favor? Essa conversa, né, perguntando o que é racismo. Então, quando a gente fala sobre racismo, todo mundo tem um conceito formado do que ele é. E aí, em linhas gerais, é uma discriminação social ligada a essa ideia de que existe diferença, seja externa, seja interna, mas corporal, de modo geral, entre os seres humanos, que acaba gerando essa ideia de inferioridade e superioridade entre as raças. Pode passar, por favor. E isso vem de muito antigamente, do início de algumas ciências, aí, como a biologia, como a antropologia, que trazia essa teoria de hierarquia de raças, que hoje já caiu por terra. Só que as consequências sociais disso vão muito além, né? Elas estão aí presentes, inclusive no dia de hoje, seja na educação, seja em qualquer ramo da nossa sociedade, de modo mundial ou nacional. Pode passar. E um dos efeitos disso pode estar relacionado, inclusive, aí com os assassinatos. Eu trouxe aqui os dados de pessoas assassinadas no ano passado, em 2021. De todos os homens assassinados, 77% eram negros e 66% eram mulheres negras, dentre as mulheres, né? E será que isso aí tem a ver com racismo? Com certeza, né, gente? Pode passar. E como é que esse racismo ele se revela? Ele se revela de dois modos principais. De um modo explícito ou velado. Mas, de modo geral, sendo explícito ou velado, são expressões e até ações, né, que desqualifiquem as pessoas negras. Pode ir para o próximo. E nas escolas, como é que esse racismo ele se revela? Vamos ver? Ele se revela sobre dois aspectos principais, na relação aluno-aluno e na relação professor-aluno. Quando eu falo dessa relação professor-aluno, eu não falo somente do professor, eu falo de todo aquele corpo técnico, todos os profissionais ali envolvidos na escola. Nessa relação aluno-aluno, existe o racismo nas expressões e até nas ações, né? Sempre relacionando aí o aluno negro à violência, a perigo, à inferioridade, à pobreza. Tudo isso da relação aluno-aluno também está presente ali na relação professor-aluno. Mas um dado que é alarmante é a questão do silenciamento nessa relação professor-aluno, que é justamente quando acontece aquele caso de racismo e o professor tenta dizer para o aluno, esquece, isso aí não aconteceu não é nada não. Só que isso é muito perigoso. Pode clicar, por favor. Porque tanto essa ausência de intervenção, né, que a gente caracteriza como silenciamento, ou uma pouca intervenção, tem muitas causas, seja num sofrimento intenso, muito mais intenso do que seria, quanto para a contribuição aí da baixa autoestima dessas crianças negras, além de intensificar a segregação entre brancos e negros, que a longo prazo tem consequências terríveis, né, na vida escolar dos alunos, levando inclusive em muitos casos à desistência. Pode passar. E aí vem a pergunta de onde é que vem essa carência. Existem dois pontos principais. O primeiro, que é um viés entre a universidade e a escola. Existem muitos trabalhos com esse tema, mas tem muita coisa que não está chegando na escola, né? O que está acontecendo, então? E o segundo é a falta de preparo. É a falta de preparo, seja na formação inicial dos professores, quanto na
formação continuada. E o que é contraditório? É que é um tema que é abordado no currículo escolar municipal e também dentre os TICs. Pode clicar. Faltam 5 minutos para o término da comunicação. Obrigada. E existe uma vasta literatura com metodologias para trabalhar esse tema na educação infantil, que são maravilhosos. Na EJA também tem várias coisas para trabalhar, mas quando a gente fala de ensino fundamental e de ensino médio, é uma carência, assim, tremenda de estudos. Pode passar, por favor. E aí vem a nossa questão norteadora. Como é que a gente sana essa carência de atividades substanciais envolvendo o combate ao racismo em escolas de ensino fundamental nos anos finais? Pode ir. Então, como justificativa, eu trago aqui alguns dados, né, do PNAD de alguns anos como 2003 e 2018, que apontam aí a permanência de alunos brancos no ensino médio ser maior do que a de alunos negros. Isso aí reforça a tese de discriminação, de racismo e de falta de ativismo. Então, você vê que existe um trabalho feito da educação infantil, que ele vai se perdendo aí ao longo dos segmentos. E chega ao ponto de, no ensino médio, ter mais alunos brancos do que alunos negros. Portanto, trabalhos envolvendo a formação continuada de professores do ensino fundamental, anos finais, o período antecedente ao ensino médio, né, tendo em vista que nós estamos na CEMED, se fazem necessários. Pode passar, por favor. E aí, como objetivo geral, nós temos de propor itens metodológicos para o trabalho da temática relações étnico-raciais, focado em racismo e educação em escolas dos anos finais da divisão distrital Centro-Sul da CEMED. Eu fiz um resumo dos objetivos específicos. O primeiro é produzir um workshop, ou uma roda de conversa, e o segundo, realizar questionários, né, para compreender os professores quanto à sua formação, quanto à sua atuação na temática, e também a importância desse tema para eles. Pode passar. Então, a metodologia tem algumas partes. A primeira parte é a produção, propriamente dita, do workshop Roda de Conversa, então, feita a partir de uma extensa revisão na literatura. A segunda parte, pode passar, é o workshop em si. Então, a nossa ideia é que esse workshop, para os professores, né, do ensino fundamental, anos finais, tenha dois momentos. Um momento com uma pessoa especializada para conversar sobre alguns temas pertinentes de origem do racismo no Brasil, de compreensão das expressões de negritude, do racismo no dia a dia, do racismo nas escolas, e uma segunda parte, onde esses itens metodológicos serão apresentados. E aí os professores poderão participar dessas dinâmicas, desses jogos relacionados, e assim montar as suas próprias metodologias para aplicar em sala de aula. A parte 3 é a coleta de dados, que será realizada antes e posteriormente ao workshop. Pode ir. Então, aqui a gente tem um questionário que será aplicado antes do workshop. Pode ir. Um exemplo de um questionário que será aplicado posteriormente ao workshop. E aí, quais são os resultados esperados? Com a aplicação desses questionários, que serão feitos digitalmente, a gente espera compreender se os professores tiveram formação inicial ou continuada, se eles compreendem a relevância do tema, se eles se sentem preparados para trabalhar o tema, se percebem-se, né, preconceituosos, se costumam trabalhar esse tema nas escolas e se as escolas em que eles atuam também costumam fazer ações a esse respeito. E após a aplicação do workshop, espera-se que os professores se sintam seguros ali para trabalhar a respeito dessas relações étnico-raciais com os seus alunos. Pode passar.
Então, a identificação que o público-alvo são os docentes do ensino fundamental dos anos finais. Nossa DDZ aí é a DDZ Centro-Sul, pode passar. Nossas referências, pode passar. E aí eu concluo com uma frase do Nelson Mandela, que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou até mesmo aí pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta e jamais extinta. Muito obrigada. Parabéns, professora. Obrigada. Professora Vanessa Suzan, professora Nazaré e o professor Roberto. Olha a temática, né? Saímos lá da alfabetização digital, letramento digital, né, da cultura digital, e a professora nos salta os olhos, né, a Vanessa, com o tema relações étnico-raciais e a educação, né? Que caminho nós estamos percorrendo dentro da escola, onde ela nos possibilita essa compreensão da relevância do tema, né? Professor preparado, professor pesquisa sobre o tema, professor traz um workshop para a escola e faz uma pesquisa do antes e do depois da discussão, o que ele considera, né, com esses resultados de resposta, depois de uma discussão importante, relevante, isso é pesquisa, e vocês fazem pesquisa dentro das escolas, né? Essa escrita, essa fala é muito relevante das nossas escolas. E aí você, Vanessa, traz um dado do PNAD, né, atual de 2018, onde ele aponta no ensino médio a questão de nós termos mais estudantes brancos, né, do que negros, né, e uma questão que a gente precisa observar, porque dentro das universidades eu acredito que também não seja diferente, viu, Vanessa? É uma questão que a gente precisa avançar, que a gente precisa discutir na EJA, na educação infantil, mas nós precisamos garantir, sim, essas questões da discussão para além do currículo, né? Para além das habilidades, da diversidade que pauta o nosso currículo, para uma compreensão mesmo social da sociedade. Que tema relevante, né? As perguntas a gente pode fazer ao final, tá bom, Vanessa? Aí a gente aguarda aí os colegas se mobilizarem para algum questionamento, tá bom? Obrigada, Vanessa. Nós podemos avançar agora para o nosso próximo trabalho, né? Que é com a Marivânia Ribeiro da Silva e a Sonaia Pérez Barroso. E aí o tema, passamos pela alfabetização, o letramento científico, fomos até as questões do racismo, e agora nós adentramos a uma questão também importante, né, a questão ambiental, e aqui a professora Marivânia traz o tema meio ambiente, eu cuido, você cuida, de mãos dadas com o sauim de coleira. Vamos, professora. Boa noite, estão conseguindo me ouvir bem? Sim, muito bem. Obrigada pela oportunidade. Então, o tema do nosso projeto, né, meio ambiente, eu cuido, você cuida, de mãos dadas com sauim de coleira. E foi escrito por mim, Marivânia Ribeiro, e também pela professora Sonaia, que ela está em uma outra sala, fazendo também uma outra apresentação. Pode passar, por favor. Então, o presente projeto, ele refere às atividades voltadas a uma sensibilização ambiental e tecnológica na educação infantil, buscando o interesse das crianças pelos assuntos relacionados ao tema meio ambiente. Então, foi sim pensado em trabalhar o tema meio ambiente, como nós poderíamos trabalhar esse tema para que as crianças tivessem interesse, porque com a educação infantil nós temos que fazer algo que chame a atenção das crianças. Então, nós tivemos a ideia de criar um mascote, né, que foi o sauim de coleira, e onde as crianças, elas ficaram apaixonadas pelo sauim, e a ideia do mascote se deu muito certo. Pode passar. O nosso principal objetivo foi trabalhar dentro do tema meio ambiente, a tecnologia plugada e desplugada.
ensinando as crianças sobre a prática de reaproveitamento, promovendo os jogos, a criação de jogos com materiais reutilizáveis e também dando oportunidade para as crianças recontarem as suas experiências através da gravação dos podcasts. Pode passar. As questões que nortearam o nosso trabalho foi como nós podemos trabalhar a preservação do meio ambiente também dentro do ambiente escolar. E também utilizando as tecnologias, que foi a gravação de podcast, e também a criação de jogos desplugados com materiais reutilizáveis. Pode passar para a gente ver. O projeto ele surgiu dentro de uma necessidade do ambiente escolar. É assim onde nós percebemos diariamente, as professoras da sala de referência, que as crianças elas não tinham o costume de preservação. Muitas das vezes elas esqueciam as torneiras ligadas na pia, elas deixavam as luzes acesas, e na hora do lanche, o refeitório ficava muito sujo, com casca de bolacha pelo chão, os restos de alimento elas misturavam com escopinho. Então, nós pensamos em trabalhar esse tema utilizando as tecnologias digitais. Pode passar. Pode passar, por gentileza. O nosso projeto, o nosso público-alvo foi as crianças da pré-escola, primeiro e segundo período. Foi aplicado no CEMEI, no Valente de Oliveira Júnior, na DDZ Norte. Pode passar. As experiências vivenciadas foram muitas, pois houve uma troca de saberes entre o docente e as crianças. E com as gravações dos podcasts, nós podemos perceber o quanto as crianças elas aprenderam com o projeto e sobre a preservação do meio ambiente, sobre também o saúde de coleira. No primeiro momento, não foi fácil as gravações do podcast, porque elas queriam falar todas de uma vez só, né? Então, nós fomos trabalhando isso nas crianças, elas esperando o momento para elas falarem, né? Então, foi percebido o quanto, na aplicação do projeto, elas foram aprendendo e tendo essa disciplina em relação à gravação dos podcasts. Pode passar, por gentileza. O nosso passo a passo. Primeiro, nós apresentamos o mascote através de um teatro de fantoche, e onde as crianças elas puderam fazer uma pesquisa sobre o Saulinho. Elas também elas fizeram um desenho dele, descobriram o que ele come, qual a importância dele para a natureza. E o Saulinho lançou o desafio para elas realizarem, e o primeiro desafio foi para que elas fizessem um desenho dele. O segundo passo foi a criação de jogos desplugados com materiais reutilizáveis, que foi criado junto com as crianças, que foi o jogo do imã, e também a trilha do meio ambiente. E com os desenhos das crianças, foram criados adesivos que foram colocados nas áreas assim, de destaque da escola, como próximo à pia, amiguinhos, não deixe a torneira aberta, onde tinha também a tomada da luz, ao sair da sala, desligue a luz. Então, esses adesivos estão até hoje lá no CEMEI, coladinho lá, para chamar a atenção dos alunos. Podem passar. E também teve a criação dos brinquedos, junto com a família, né, com brinquedos com materiais reutilizáveis, e houve um dia que foi marcado para os pais, junto com as crianças, expor esses brinquedos na escola. E, por último, a gravação dos podcasts, porque a cada desafio que as crianças cumpriam, foram gravados episódios de podcast, que foram gravados 5 episódios, e na gravação dos podcasts, as crianças relatavam o que elas entenderam sobre o projeto, sobre o saúde de coleira, sobre não jogar o lixo na rua, assim, um diálogo com a professora e as crianças fazendo a pergunta sobre o projeto, e elas respondiam da maneira que elas entenderam. Pode passar. O nosso resultado foi bem significativo, pois aos poucos as crianças elas foram tendo o hábito de preservação. Elas aprenderam a colocar o lixo na lixeira. Hoje também elas são fiscais dos coleguinhas, porque quando elas veem um coleguinha jogando o lixo no chão, elas falam, olha, eu vou chamar o saúde de coleira.
E também em casa, que nós gravamos também um episódio com os pais, um episódio de podcast, eles relataram que perceberam uma mudança de atitude das crianças e que elas levam para casa, né, que vão levar também para a vida adulta. E o nosso projeto também ele ganhou em terceiro lugar na Feira de Ciência e Tecnologia, na etapa DDZ Norte, assim, foi um prêmio, assim, bem significante para o nosso CEMEI. Pode passar. E as nossas considerações é que o projeto ele teve uma grande relevância para o CEMEI. Nós podemos perceber o quanto as crianças aprenderam com esse projeto, que são conhecimento que elas vão levar para a vida adulta, porque nós entendemos que ao nós trabalharmos com as crianças, a questão da preservação, elas vão crescer com isso. Quando os pais relatam que quando elas veem o priminho ou tio jogando lixo na rua, ela já fala que não pode ser assim. Então, o projeto, ele veio, assim, trazer, assim, um grande aprendizado para as nossas crianças. Então, esse foi o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Gostamos muito, Marivânia. Você envolveu uma modalidade muito importante, né? Da educação de jovens e adultos, você sai e envolve a educação infantil, né? Que é o princípio de tudo, é o momento que essas crianças, dentro da escola, começam a aprender alguns conceitos, e aí você traz, de uma forma bem lúdica, a eles conhecerem um animal, né? E desse animal, fazer com que eles observem, com que eles registrem, isso é pesquisa, né? E que eles venham, de uma certa forma, compor uma questão científica, da alfabetização científica, a partir de um tema que você nos traz, a questão do meio ambiente, onde eu cuido, e aí não fica só responsabilidade comigo, né? Responsabilidade de cuidar do meio ambiente, uma responsabilidade coletiva, né, professora? Aí a senhora vem e envolve a família, né? Traz o pai para esse diálogo. E ao mesmo momento que o aluno observa o espaço escola, ele entende da importância desse ambiente e ele se remete também ao ambiente familiar. Tá bom, professora? Muito obrigada. Um trabalho de grande relevância com nossas crianças. E, assim, a senhora está de parabéns junto com a professora Sonaia. Então, avançando aqui mais um pouco, nós vamos para a última apresentação, né? Vamos repetir aí com o professor Zé Valdo, a professora Maria Olindina, né? Ela fica com a apresentação, que é a questão do projeto Office, né? Oficinas de Formação e Serviço, as oficinas de tecnologia digitais para o docente, do SEMEJA, Samuel Isaac Benchimol, né? É um trabalho feito às mãos, né? Discutido aí pela questão das tecnologias digitais, com o professor Zé Valdo e a professora Maria Olindina, né? Ok, vamos lá, professor. É a Olindina, é? Professora Maria Olindina. É a Olindina. Sou eu que vou apresentar, é? É, professor. Eu vou apresentar, nós dois, Você toma água. Então, vamos lá. Bem, boa noite a todos, mais uma vez aqui. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho do projeto Office, Oficina Formação e Serviço. É um projeto que também faz parte da DDPM. A professora Olindina é minha formadora. Aqui também tem a professora Carla, que está aqui presente conosco. Eu atuo no Sara Barroso, mas antes de ir para o Sara Barroso, eu estava no SEMEJA Samuel Benchimol, e lá a gente começou já desde 2020, foi quando a gente começou as primeiras discussões, mas em 2021 foi quando a gente começou efetivamente, 21, 22, a trabalhar com o projeto Office lá. Então, dentro do projeto Office, a gente teve uma oficina de tecnologia educacional com os professores do SEMEJA, e a convite aqui da professora Maria Olindina, eu fiquei junto com ela nesse processo aí. Professora, fala um pouquinho aí desse convite,
Só para a gente iniciar aqui, aí depois eu mando o braço. Ok. Boa noite a todos. Quero agradecer essa participação, esse convite do Zé Valdo em estar aqui expondo o nosso trabalho. Para iniciar, eu gostaria de falar um pouco das OFs. As OFs, ela comemorou esse ano 11 anos, enquanto projeto, que desde 2017 virou um curso de especialização em parceria com a UEA. Né? E a principal característica das OFs, além dela ser feita, realizada na própria escola, é que todo o curso ele parte dos interesses, das necessidades dos professores das escolas selecionadas. Então, no ano de 2021, nós fizemos uma série de pesquisa com os professores, com os estudantes, e a partir dessa realidade, desse diagnóstico que foi feito nas escolas, nós discutimos com os professores esse ano quais seriam os principais problemas, né, que norteariam a elaboração do projeto formativo que foi realizado esse ano. O tema gerador foi alfabetização e letramento, tendo como oficinas a primeira, a tecnologia, porque o CEMEJA é um centro, ela é uma escola que trabalha presencial e semipresencial, e a tecnologia está muito presente, é uma questão, uma realidade, uma necessidade dentro da escola. E o principal que eu gostaria de enfatizar é que não é qualquer oficina de tecnologia que se adequa. Dentro da filosofia das OFs, é uma oficina que tem que se adequar às necessidades, aos interesses dos professores, ao perfil social dos estudantes do CEMEJA, que no turno noturno a maioria é de adultos, né? Entre 26 a 65 anos. Tá certo? E foi feito esse convite para o professor Zé Valdo, porque ele, mais do que ninguém, conhece essa realidade e atua com a tecnologia. E aí, Zé Valdo, é contigo. Valeu, professora. Pode passar, Alexandre. Então, assim, a convite da professora Alindina, a gente desenvolveu aqui 2 oficinas com os professores envolvendo tecnologias voltada para o público de educação de jovens e adultos. Então, mais uma vez, ressalto, antes de eu estar no SARA, onde hoje eu estou, eu atuava como tutor pedagógico no CEMEJA. E quando o Projeto Office iniciou, eu já estava inscrito, então eu, além de participar do Projeto Procurumim, nas formações do Projeto Procurumim, também participo das formações do Projeto Office, nesse caso como estudante. A professora Alindina e a professora Carla estão atualmente como minhas formadoras. Então, elas me convidaram, então eu fui lá para poder trabalhar um pouquinho, já um pouco da experiência que eu tinha com os alunos do CEMEJA. A gente resolveu fazer duas oficinas, uma voltada, num primeiro momento, para professores, para docentes. Então, nessa oficina para docentes, a gente apresentou o Padlet, o Google Drive e o Google Documentos, e isso depois que a gente fez a sondagem com eles. Em uma segunda oficina, a gente apresentou o Kahoot e o Plickers como ferramentas para estes docentes trabalharem com os alunos. Pode passar, Alexandre, por favor. Na primeira oficina, a gente buscou fazer com que os professores conhecessem ferramentas em que eles pudessem se organizar. Então, no primeiro momento, mostrei para eles o Google Drive, que é uma ferramenta que já está no pacote da prefeitura, né? A prefeitura disponibiliza para todos os servidores, mas muitos professores ainda desconhecem os potenciais dessa ferramenta. Então, a gente resolveu trabalhar um pouquinho em cima dessa ferramenta, mostrar para eles como é que eles poderiam trabalhar de forma colaborativa
dentro do Google Drive, principalmente explorando o Google Docs como uma ferramenta para construção de textos coletivos, né? Então, muitos entendem que, tá ali no Google Drive, eu baixo, edito, depois subo de novo, sendo que o próprio Google Drive tem as ferramentas de edição e vocês podem fazer junto com outros professores de forma colaborativa. Isso é muito bacana. Então, trabalhamos com eles essas questões, assim como também trabalhamos com o Padlet, porque como uma ferramenta que eles poderiam não só apresentar temáticas, organizar links, como também avaliar. Isso foi muito bacana, eles aprenderam bastante, a experiência que eles tiveram, eles gostaram muito das ferramentas que nós disponibilizamos para eles nesse primeiro momento. Na segunda oficina, a gente já trabalhou com o Kahoot e o Plickers, porque foram duas ferramentas que eu já tinha trabalhado com os alunos na educação de jovens e adultos no CEMEJA, e como coordenador de CTE, e eu queria mostrar para eles também como é que eles poderiam fazer com seus alunos. Em primeiro lugar, o Kahoot, por ser uma ferramenta gamificada, o CEMEJA, assim como algumas escolas, não todas as escolas da rede, tem um CTE com 7 computadores, e é possível você organizar equipes colaborativas de alunos, e enquanto você está acessando de forma assíncrona o Kahoot, num computador central, os outros alunos ficam nos outros computadores e trabalham coletivamente para poder acertar algumas questões. O segundo ponto era o Plickers, porque aí os alunos não precisavam ter uma tecnologia. Muitos alunos não têm acesso a um celular, não conhecem o computador de forma direita, bacana para poder trabalhar. Então, Plickers é uma ferramenta onde só o professor precisa do celular. A única tecnologia que fica na mão dos alunos é um QR Code, onde esse aluno pode marcar as alternativas A, B, C, D. E isso daí foi interessante, eu trabalhei com eles em discussões várias, a professora Olendina chegou a participar de uma aula minha junto com eles, e eles gostavam muito, se interagiam com a aula, e a gente resolveu trazer essas duas ferramentas para os professores, eles criaram as suas contas e construíram lá algumas atividades que eu tinha pedido para que eles pudessem fazer antes da gente iniciar a oficina. Então, foram duas oficinas de aproximadamente 2 a 3 horas, onde a gente pôde experimentar algumas ferramentas. Pode passar, Alexandre. E esse momento de experiência fez com que alguns professores nos trouxessem alguns relatos. Eu estou trazendo aqui esses relatos. Um educador fala que esses conhecimentos agregaram a eles não só para os alunos, como também para a formação profissional. Outro falou que a oficina aguçou ainda mais a curiosidade de utilizar as ferramentas em sala de aula, onde essa ferramenta vai ser importante para ele, no caso, né? Um terceiro, foi apresentado novas formas de utilização dessas ferramentas, então ele conhecia a ferramenta, só que ele conhecia de um formato, só que o formato como nós apresentamos para ele foi diferente, porque a gente sempre preza pela colaboração no ambiente digital, usando tecnologias digitais, então esse foi o nosso foco principal, assim como também a gente fez questão de levar em consideração o público do CEMEJA na apresentação dessas tecnologias. Então, não é apresentar tecnologia por apresentar, como a professora Olendina falou, primeiro a gente fez uma sondagem com alunos, com professores, depois a gente precisou fazer uma pesquisa, entender qual era a realidade e trazer uma proposta formativa para esses professores, para que eles pudessem estar aprendendo um pouco a usar alguns recursos na sua sala de aula. Tranquilo. Pode fechar, Alexandre. Parabéns, Olendina. Parabéns, Evaldo, né? Saímos de uma formação, né, na questão modalidade escola, e aí vocês se lançam a esse desafio, uma pós-graduação, né, uma formação com os professores, né, pensar a formação
dessa necessidade que os professores, nós, formadores, também temos, de lidar com essa tecnologia, né, com esses instrumentos, com essas mídias que, às vezes, nós ficamos muito na alfabetização, não conseguimos passar para o letramento ainda, Zé Valdo. E você e a Olindina nos traz, né, esse olhar de oportunizar os professores a avançar nesse cotidiano tão necessário deles, do dia a dia, a sala de aula, né? Uma questão que revolucionou a nossa vida, uma questão do ensino remoto, né? Na questão da pandemia, como nós fomos pegos de surpresa. Então, vocês trazem um tema muito importante, né? Uma formação de pós-graduação das OFs, e aí nos dá essa oportunidade de conhecer esse movimento que vocês estão fazendo na escola, né, na escola Samuel Isaac Benchimol, né, que fica na DDZ Norte, né? Não, Leste 1. Ah, Leste 1? É. Ah, tá, Leste 1. Tá, corrigindo aqui, Leste 1. Ah, já sei onde fica. Então, agora, todos muito tranquilos, né? Acabou o momento das falas, aquelas tensões, e agora nós vamos informando aqui que nós temos para mais de 20 questões aqui, perguntas no chat, né? Eu acho que são perguntas para todos. A Greta que está aí é a Ana Gláucia. Tem alguma pergunta direcionada ou nós vamos fazer a pergunta abrindo para todos os comunicadores? Oi? Estamos com uma professora, não temos nenhuma pergunta. No chat, né? Tem algum colega que queira abrir o microfone, fazer considerações? Quando a gente coloca a questão pergunta, não necessariamente uma pergunta, uma consideração, né? Alguma contribuição que você queira, alguma fala, reforçar alguma coisa que você percebeu relevante no trabalho do colega, é um diálogo, não precisa ser uma pergunta. Eu acredito, assim, que é uma arguição, né, uma questão que a gente pode considerar nesse momento importante, nesse momento que os colegas estão trazendo essa comunicação, né, do que eles estão pesquisando dentro das nossas escolas. A Carla de Souza Santos Gonçalves pergunta para a professora Marivânia: os alunos da educação infantil conhecem o Sauim de Coleira? Oi, professora. Eles conheceram pelo vídeo, né, que nós gravamos, que uma professora, ela foi no parque, e aí ela gravou um vídeo que foi apresentado para eles, e também o mascote que nós fizemos, mas, assim, nós tivemos muita vontade de levar eles no Parque do Mindu, né, para ver se eles viam o animalzinho de perto, só que não foi possível. Mas aí uma professora também que mora no Tarumã conseguiu gravar. Nesse dia, eles apareceram na casa dela, do pai dela, e a mãe dela ofereceu banana para eles, aí eles comeram banana, e ela filmou e nós apresentamos para as crianças, e eles ficaram, assim, muito encantados quando viram o Sauim. Obrigada, Marivânia. Olha só, né? Não precisou nem eles irem até a floresta, as matas, atrás do Sauim, ele mesmo se apresenta, né, e se coloca à disposição das crianças. E aí ele começa uma comparação, que animal é esse? Mamífero, né? É o quê? Um anfíbio? Aí você começa a falar das características, né, desse animal mamífero, né, e vem toda a questão da alfabetização científica, do letramento científico, né, professora? E assim, professora, nos episódios de podcast, se você ouvir, a gente pergunta assim, quem vocês conheceram já? O Sauim de Coleira. E onde o Sauim mora? Na cidade de Manaus. O que o Sauim come? Aí eles vão falando. Aí qual a importância do Sauim para a natureza? Se cortar as árvores, o Sauim vai ficar sem lugar para morar. Né? Então, nos episódios de podcast, eles falam assim, é muito engraçado como eles falam, né? E que eles entendem, assim, muito, assim, gratificante ouvir eles falando. Obrigada, professor Marivânia. Respondendo a questão da pergunta, tem a mão, a Ana Cláudia Sá de Lima. Professora, fique à vontade, professora Ana Cláudia. Tudo bem, Ana Cláudia?
Tudo bem, Ana? Aqui eu saldo aí aos colegas todos que estão aí no seu terceiro turno de socialização, né? Eu quero, acho que, parabenizar aí as apresentações, né? Quero parabenizar aí também o Zé Valdo, trouxe aí 3 trabalhos, eu acho que é bem interessante, ele traz a experiência dele com o Procurumi, a experiência dele com a pós-graduação em serviço, né? A gente vê que é um professor que está sempre ali no espaço da DDPM, está no espaço conosco, né, em vários momentos, e é muito, muito interessante ele trazer também essa contribuição para os colegas, né? Ele se coloca aí como participante das formações, como formador também dos colegas. Eu acho que é um processo assim bem interessante, né? E que demonstra, né, nele esse interesse. Eu acho que quando a gente vê, Zé Valdo, assim, aqueles professores e aí eu digo isso a todos vocês, né, que participam, que estão ali conosco, porque é uma luta diária. A Ana, que está aí há bastante tempo, sabe disso, né, para manter esse espaço, para justificar esse espaço, para justificar esse processo. Quantas vezes, né, somos taxados de tantas coisas que não a do trabalho, né, uma dificuldade de enxergar isso, e é tão importante para a gente quando a gente vê isso nas ações de vocês, no trabalho de vocês, e como é bom para a gente que vocês enxerguem, né, as ações da DDPM, os diversos grupos da DDPM como parceiros, né, nesse processo, né. Então, eu acho que é para isso que a gente luta na DDPM, né, para manter esse espaço, para que vocês tenham vez e voz, e ouvi-los hoje aqui, né. Alguns eu não ouvi bem, porque eu também estava acompanhando um outro trabalho numa outra sala, então teve um momento que eu estava ouvindo ali também outros trabalhos, mas eu acho que é bem bacana para a gente, né, ouvir de vocês, estar aqui com vocês. E eu acho que o Zé Valdo é um exemplo disso, né, que traz aí tanto o projeto do GTE quanto as offices, e traz uma narrativa e uma vivência bem significativa do trabalho dele com os alunos e com os professores. Acho que em nome dele eu parabenizo aí todos vocês, todos os formadores que aqui estão também, né. Aí eu vi os trabalhos, eu vi também o trabalho do Roberto, né, com a professora, então, parabéns. Isso mesmo, Ana. A Ana é a coordenadora das offices, né, a Ana Cláudia de Sá, né. Ana, muito obrigada pelas tuas palavras, né, considerar esse espaço relevante e importante da DDPM, que é um espaço conquistado, né, pelos professores da Secretaria Municipal de Educação, e obrigada pelas tuas palavras, Ana. Aí tem, com a mão aqui levantada, né, numa sequência, tem o Roberto Abitbol, e posterior, depois do Roberto, tem a Greta, e logo depois o Zé Valdo, tudo bem? Beleza. Então, tomando aqui a palavra, acho que estou aqui com entusiasmo. Estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? Sim. Bom, só para agradecer, na verdade, pela alegria que foi participar desse momento, de muito crescimento. A gente, enquanto formador, fica muito satisfeito em ter um retorno, né, de toda essa participação. Eu quero destacar aqui o trabalho realizado pela professora Vanessa Susan, em conjunto com a professora Nazaré Margarida Viana Muniz, que comigo desenvolveu esse trabalho sobre relações étnicas, relações étnico-raciais e educação, né, que está muito dentro do tema da questão da diversidade, que é o nosso campo de atuação. Então, agradecer o empenho, a dedicação das professoras, né, essa devolução que foi extraordinária aqui na nossa apresentação de hoje, a tamanha segurança com que ela trabalha, com que ela coloca, e o empenho de elaborar um projeto envolvendo diversas escolas, fazendo pesquisa,
desenvolvendo uma prática bastante elegante, graciosa, bonita mesmo de se ver, no sentido mesmo de que precisamos aprofundar essas relações étnico-raciais na escola, porque é um tema que esses últimos anos tem sofrido muitos ataques, né, e que foram deixados de lado, muitas vezes, pelas temáticas na questão curricular, mas que a gente precisa retomar com muita força, e esse trabalho, esse projeto desenvolvido aqui pela DDZ Centro-Sul, ela nos ajuda muito a trazer de volta as esperanças e cada vez mais despertar em nós essa possibilidade de um empenho cada vez maior dentro dessas relações. E dizer que estou muito feliz em ouvir a todos, né, um destaque aí aos colegas, bonito trabalho, né, esse envolvimento da tecnologia nos deixa muito feliz, porque a gente vê que essa possibilidade amplia os nossos horizontes, de fato, né. Então, agradecer, dizer que estou muito feliz com as apresentações de hoje, e é nesse sentido mesmo que vai a minha fala. Muito obrigado a todos. Obrigada, Roberto, muito obrigada. A tua caminhada na diversidade, ela reflete nessas questões tão relevantes, né, dentro das nossas escolas e para além da sociedade, né, Roberto? Obrigada. Aí vem a Greta, né, Greta? Você vai fazer pergunta, vai fazer consideração, fique à vontade. Eu vou fazer só uma contribuição com o professor Zévaldo, que ele apresentou sobre a gamificação, né, durante as aulas, e como professora de inglês, né, como professora de idiomas, a professora Ana Gláucia também, ela conhece esse campo muito bem, e nós precisamos, então, né, ter várias ferramentas para poder ali pegar a atenção do aluno, né, e ele citou o Kahoot, ele citou o Padlet, né, e eu gostaria também de contribuir com 2 novas ferramentas, né, esses 2 links que eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro é o Quizzes, eu coloquei aqui em cima mais um pouco, vou pegar aqui. Então, o Quizzes, ele é muito parecido com o Kahoot, porém, a competição que ele promove é muito mais fascinante, porque os alunos, ao mesmo tempo que eles estão ali competindo um contra o outro, eles conseguem bônus de pontos quando eles respondem cada vez mais rápido, e a cada rodada eles vão recebendo também uma recompensa, ou então eles ganham 2 vezes mais pontos, ou eles ganham mais tempo, ou eles podem congelar o tempo, né, porque tem sempre um tempinho que está correndo ali, e eles precisam responder o mais rápido possível. Então, é uma festa, né, quando as crianças usam esse Quizzes.com. Eu vou colocar aqui agora, né, no chat para vocês. Aqui o Quizzes, e professor, eu convido você a conhecê-lo, né, eu acho que você vai gostar, né, eu acho que os alunos também vão gostar muito, né, tanto é que os alunos estão viciados nesse nosso site. E uma outra ferramenta que também ajuda bastante nas nossas aulas, inclusive agora, nesse momento, para a gente marcar aqui o tempo, seria o Classroom Screen, não sei se vocês conhecem. Mas o Classroom Screen é como se fosse uma lousa virtual. Ele tem diversas ferramentazinhas onde você pode escrever um texto, você pode desenhar, você pode colocar um sinal, que tem ali o vermelho, o amarelo e o verde, para começar uma competição com os alunos. Tem dados, eles podem jogar dados ali para as crianças fazerem algum brinquedo com tabuleiros. Tem o timer, que é esse aqui que vocês... que eu usei aqui para fazer o time das falas, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, ó, qual é o som que eu escuto, né? E que os meus alunos escutam. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Eu coloquei aqui para 10 segundos o timer. Conseguiram ouvir? Não? Mas ele tem, assim, vários tipos de como se fala? O sonoro, né? Então, não tem somente uma campainha, pode ser também um som do Mário pulando, né?
a moedinha subindo, pode ser uma harpa, pode ser um xilofone. Então, tem vários tipos sonoros que você pode escolher, e também tem uma ferramenta para você fazer uma pesquisa, né? No final da aula, no início da aula, você pode pedir para os alunos, eu quero que vocês façam uma votação, o que vocês acharam da aula de hoje? Então, nesse mesmo site aí, no Classroom Screen, você pode fazer tudo isso. Tá bom, professor? Espero que você goste, espero que os colegas também gostem, a gente usa bastante, e é isso aí. Parabéns a todos, as falas de todos, e essa é a minha contribuição para hoje. Obrigada, nossa moderadora Greta, né, e a professora Ana Gláucia. Obrigada pela contribuição, Greta. Fomos para as linguagens, né? Fomos para o Ampliando o Horizonte. E a Ana Gláucia nas Libras. Professor Zé Valdo, sua mão estava levantada. O senhor vai fazer fala? Na verdade, também uma colaboração com os outros dois colegas. Fique à vontade. E agradecer, professora, pelos links aí que você compartilhou. O quiz eu já conhecia, já uso também. Agora o outro eu não conhecia, não. Vou explorar um pouquinho mais ele aí. Muito obrigado pela contribuição. Para os colegas, os demais colegas que também apresentaram aqui, a professora Marivane Sonaia, ela estava apresentando sobre a questão de saúde de coleira, tinha um tema ali bacana. Eu trabalho atualmente, até o final do ano, aí, eu trabalho na Fundação Vitória Amazônica, que é uma fundação que atua principalmente para a preservação daqui da região. Foi uma das primeiras ONGs, inclusive, que criou campanhas sobre o salim de coleira aqui no Amazonas. Então, faço aqui a recomendação, tenho certeza que se vocês, no ano que vem, continuarem com esse trabalho, com essa temática, vocês têm aí a Fundação Vitória Amazônica, posso passar depois o contato para vocês, eles têm uma equipe bacana, com materiais didáticos também, que vocês podem contribuir com vocês aí nesse trabalho envolvendo o meio ambiente e o trabalho envolvendo o saúde de coleira, que é o nosso mascote aqui na Fundação. Toda vez que a gente vai, a gente está com ele aqui, junto com ele, levando ele como representante da Amazônia em todos os lugares que a gente vai. E com o trabalho da professora Vanessa, Nazaré e Roberto, que foi de educação antirracista, né? No caso aqui, eu estou colaborando aqui com um link de um e-book chamado Escolas para Todos, promovendo a educação antirracista, com planos de aulas comentados. É um link também de um projeto que eu atuo na Fundação Vitória Amazônica, é um projeto da Fundação Telefônica Viva, inclusive tem um curso na plataforma Escolas Conectadas falando sobre educação antirracista. Então, segue aqui uma contribuição para vocês também, acho que é interessante a gente poder estar compartilhando. Eu, como professor de História, gosto e trabalho essa temática desde quando a gente iniciei a dar aula. Ele, na verdade, é um link de um e-book direto. Eu posso compartilhar depois aqui com vocês. Estão conseguindo entrar, não? Vai entrar num e-book. Se você está baixando pelo celular, ele provavelmente vai carregar e demora um pouquinho para abrir, tá? Então, assim, ele é um link que é muito bacana, tem vários planos de aula aí comentados, segue para vocês apreciarem, conhecerem, outros professores também, tenho certeza que vai colaborar com o trabalho de vocês aí. No mais, muito obrigado a todos, a gente se esforça aí para poder estar junto com a DDPM, tanto no lado de sendo discente como docente, a gente gosta muito de estar junto, porque eu acredito na formação de professores como o papel, é o tema que vai nortear a mudança na educação que a gente tanto deseja, tanto da formação inicial como continuada, que é tema do meu mestrado e do doutorado. Então, eu faço questão de trabalhar, de estar junto, porque eu sei que a gente, na formação inicial, a gente não tem todas as informações que a gente precisa para quando a gente vai atuar na sala de aula. Quando a gente chega na sala de aula, é outra história.
Então, a gente precisa da colaboração de colegas, a gente precisa compartilhar momentos e experiências, a gente precisa dar as mãos e deixar de trabalhar sozinho. Muitos professores ainda preferem trabalhar sozinho lá na sua sala de aula e esquece que tem muitos colaboradores do lado que podem ajudar ele em vários momentos. Então, para mim é isso, é uma temática que eu gosto, é uma temática que eu faço questão de fazer parte e ajudar todos os professores quando a gente pode. Valeu, professores. Obrigada, Zé Paulo. Olha só, como mediar uma riqueza dessa sala, né? Fica fácil, né? Porque todos se articulam, contribuem, têm o que dizer, têm que falar. Se torna valioso essa questão do espaço DDPM nas nossas falas, né, professor Zé Valdo? E aí, Vanessa, já te dou a palavra, mas assim, lembrando que nós precisamos preencher o link da frequência, tá? Porque tanto frequência como avaliação, como a tua participação para certificação, e também vai te possibilitar, ao final, daqui a pouco, você participar do sorteio, tá bom? Vanessa? Olá! Então, eu quero agradecer aqui pela participação, agradecer à professora Greta e Zevaldo pelas colaborações ricas, né? Eu sou assessora pedagógica lá do DZ Centro-Sul, e quando a gente sabe dessas coisas é sempre maravilhoso, que a gente pode contribuir aí nas escolas. Lá eu sou assessora da pasta de interdisciplinaridade. Mas, na verdade, a minha fala é para exaltar o trabalho que tem sido desenvolvido pelo pessoal, né, pelo grupo da diversidade, que teve foco esse ano que eu entrei para assessoria, no caso de DDZ, né, terem tido esse foco com os assessores, foi um trabalho, assim, maravilhoso, muito gostoso que a gente teve ao longo desse ano, que culminou nesse projeto que a gente vai poder desenvolver aí o ano que vem com as escolas, com os professores, com temas muito pertinentes. E assim, eu sou doutora em conservação, sou bióloga, né? Com doutorado na parte de conservação. Então, veja que o tema que foi trabalhado é muito diferente da minha formação. Mas essa inclusão, essa formação continuada, ela foi tão gostosa que culminou nesse projeto aí que nós fizemos. Então, assim, só realmente exaltar o trabalho do pessoal da diversidade. Olha que beleza, que maravilha, professora. Quando eu vi no seu slide antropologia e biologia, eu falei, sou bióloga também, digo, opa, ela vai trazer uma questão aí da biologia e da antropologia. Você navega por vários ramos do conhecimento, né? Independente do que você foca na tua pesquisa, mas é isso mesmo. E essa troca, ela sempre vai ser uma troca que vai te favorecer o conhecimento, vai te levar a algumas práticas que possibilitam, sim, as aprendizagens significativas. Obrigada, Vanessa, pelas tuas palavras. Eu acredito que aqui nós podemos partir para o sorteio, né? Alexandre, nós estamos com as frequências já, todos responderam a frequência, alguém com dificuldade em avaliar e preencher a frequência, porque aí nós partimos para o sorteio. Oi, Cristiane, pode falar. Oi, Cristiane. Você levantou a mão, você vai fazer uma fala? Já é o sorteio. Quantos brindes nós temos, ô Alexandre? Temos 7 sorteios, né? Estão nos orientando que assim que todos preencherem a frequência, o nome de vocês entra numa planilha, né? E aí o técnico de TI, ele vai fazer o sorteio. E, Alexandre, como fica o sorteio? Primeiro sorteio é esse prêmio dos livros infantis da distribuidora Bom Livro, né? O segundo prêmio fica um vale de compras de R$100 na livraria MVT. O terceiro prêmio, um mês grátis no plano
gratuito, eu acredito, Gratos Saúde, né? Gratos Saúde é o terceiro prêmio. O quarto prêmio, livros. O quinto prêmio, livros. O sexto prêmio, livros. O sétimo prêmio fica um jogo, 1, 2, 3, eu conto, da Barça Planeta. É isso, Alexandre? É isso mesmo, professora Ana. Então, como que nós vamos fazer o sorteio agora? Precisa dizer alguma numeração? Cristiane Pontes levantou a mão. Cristiane Pontes levantou, mas ela continua com o microfone fechado. Não sei se ela vai fazer alguma fala, alguma consideração, Cristiane? Ou você levantou a mão por tocar e... Oi? Oi, Cristiane. Falta só abrir seu microfone e fazer a fala. Não toquei sem querer, tá ótimo, isso acontece. Fique sem problema. Então, vamos ao sorteio, né, Alexandre? Tem que dizer o número de quanto? Não, eu clico aqui para sortear e já foi sorteada a professora Greta, primeiro prêmio. Já saiu o sorteio? Sim. Primeiro prêmio vai para a Greta? Ah, tá. Rápido, né? Obrigada, Greta, moderadora, muito obrigada. Você fica com o primeiro prêmio. Obrigada. Vamos lá. Segundo sorteio. Professora Betânia da Costa Correia. Ganhou aí um vale compras reais da Alexandre, tem como botar a imagem do sorteador na frente, não? Porque tá só o... Eu estou clicando aqui no link aqui do sorteio e aí aparece o nome do sorteado. Então, vamos para o terceiro, né, Alexandre? Um mês grátis no plano Grato Saúde. Betânia, de novo, não pode. Ah, a Ametista de Souza Santos. Está aí, Ametista? Oi, você está aí na sala, Ametista? Diga um oi para a gente. A Betânia já vi, a Greta também. Está faltando a Ametista. Está aí, Ametista. Quem pode ver se ela está em sala? O terceiro prêmio saiu para a Ametista de Souza Santos. Alguém confere se ela está em sala de aula? Não está em sala de aula. Não está? Então, a gente faz outro sorteio, Alexandre? Eu posso avisar para ela que ela é lá do Semeja. Fica ao critério aí de vocês. Então, a professora Ametista ganhou, né, o terceiro prêmio, ela pode comunicar depois para ela, então. Pode. Quarto prêmio, Alexandre. Zevaldo, o professor Zevaldo fica com livros, Zevaldo. Pronto, vai contribuir na tua tese. Mais livros, mestre. O quinto prêmio, livros também. Não, Zevaldo. Eu cliquei aqui, mas é o professor Zevaldo, tá bom? O sorteio do quarto prêmio. Isso. Aí o quinto prêmio você sorteou quem? Maria Olindina. Maria Olindina? Isso, Foi o primeiro nome a ser sorteado. Professora Maria Olindina. Mas é o quinto prêmio? Isso, o quinto prêmio. Mas aparece o nome da Marivânia. É porque eu cliquei 2 vezes. Apareceu e sumiu. Mas o primeiro nome foi da professora Maria Olindina. Tá, o quinto prêmio da Maria Olindina, certo? Isso. E aí o sexto prêmio? Betânia não pode. Betânia, mas já foi. Vou sortear de novo novamente. Professora Simone. Simone Miranda de Castro, professora. A senhora estou aqui. Que maravilha, olha aí, professora. Mais livros. Obrigada, muito obrigada.
7º prêmio é um jogo, né? 1, 2, 3, eu conto na Barça Planeta. Para quem vai, Alexandre? Ana Gláucia Beltrão Souza. Olha aí, Gláucia. Fica com esse jogo para você. Gente, assim, né? Fazendo uma fala, agradecer a todos os moderadores que aqui nos apoiaram, a Greta Cipsu, né? A professora Ana Gláucia, né? Eles são do Ampliando Horizonte. Agradecer todos os professores, comunicadores que aqui se fizeram presente. Deixa eu só falar o nome. A Carla estava aqui, das offices, a Cristiane Pontes, a Elisiane Lima, obrigada, o Elon, a Gesiana Paiva, a Greta, que foi nossa moderadora, a Joelma Mourão, acho que ela estava nas imagens, na comunicação, a professora Maria Olindina, formadora, a professora Marivânia Ribeiro, que apresentou um belíssimo trabalho, a professora Betânia, muito obrigada, a professora Raquel Maia Santos, formadoras, né, a professora Raquel, o professor formador Roberto Luiz Abitbol, professora também Simone Miranda, tenho aqui com a socialização, eu creio que seja o nosso TI, né, e agradecer a Vanessa Suzana Pinheiro, Vanessa, obrigada, professor Zevaldo, muito obrigada, o senhor apresentou os 3 trabalhos, junto com suas 2 coautoras, né, isso é fantástico, porque oportuniza também, nessa pesquisa, dar fala para as outras colegas também, trazerem essa comunicação, nessa relevância do que é o espaço da DDPM, da nossa 8ª socialização de práticas, e aí nós convidamos vocês seguirem, né, o nosso site da socialização. Não finaliza hoje, amanhã nós temos mais apresentações nas salas temáticas pela manhã, pela tarde, amanhã nós temos as oficinas, que já é uma modalidade mais presencial, nas salas da DDPM, todos convidados, nós temos 5 oficinas presenciais amanhã, né? E para a noite nós temos o encerramento. Foi postado aqui no chat, né, o link do encerramento, e nos acompanhem, se façam presente lá na hora do encerramento, vai ser presencial na DDPM, mas também tem alguns links para vocês acompanharem também na forma remota. Vamos tirar foto, sim, Gláucia, vamos abrir as câmeras e vamos tirar as nossas fotos. A Gláucia está pedindo para que possamos registrar, vai direto para o YouTube, vai direto para o site da socialização, a nossa 8ª socialização de práticas formativas, né, um espaço que a DDPM, junto com vocês, traz essa demanda da pesquisa, né, do professor pesquisador nas escolas, e aí é o momento de comunicar. Agradecer a todos, TI, Alexandre, professor Erlon, muito obrigada pelo apoio. Tem algum vídeo de encerramento? A gente pode encerrar, falta 1 minuto. Pode, Cristiane, pode participar da foto, sim. Todos podem participar. Muito obrigada a todos. Continuamos na socialização de práticas formativas. Amanhã tem mais. E nossos agradecimentos, total agradecimento, tá? Enquanto Secretaria Municipal de Educação, enquanto Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, e enquanto Espaço Escolas, né? Nessa comunicação que é tão importante da pesquisa do professor sala de aula. Muito obrigada a todos os colegas que aqui se fizeram presentes. Muito obrigada. Tchauzinho, tchauzinho, muito obrigado. Obrigada, Roberto, obrigada, Ana, Simone, Greta, Vanessa, Gesiane, Elisiane, a Gláucia, muito obrigada.